Está muito preocupado o prefeito Firmino Filho, não, viu, Alivaldo, aí pelos próximos anos. Na verdade, o que atormenta o prefeito é exatamente essa crise financeira que bateu as portas das prefeituras e de Teresina também. Anunciou já para o início do ano que vem aí uma redução de cerca de 60 milhões de reais em cortes nas despesas do município. Inclusive, ontem teve a primeira reunião do prefeito Firmino Filho já com a equipe da nova administração, do novo mandato que vai começar no dia 1º de janeiro, e o foco foi justamente esse, pedir controle nos gastos públicos, economia, enxugar cerca de 60 milhões de reais só em 2017. Será que vai dar, Livaldo? Olha, Nádia, se não der, a prefeitura entra numa situação de dificuldade financeira. Já enfrenta está no limiar do equilíbrio, está no limite do equilíbrio financeiro. A prefeitura de Teresina vive dificuldades extremas, diminuição da arrecadação, aumento da despesa. Então, se não for feito um ajuste fiscal, a situação desanda e aí a consequência pode ser a pior possível. Por isso que o prefeito ele determinou esse corte em todas as secretarias, em toda a estrutura, um enxugamento do que existe hoje em funcionamento na Prefeitura da capital. Bom, a gente vai saber agora sobre esse impacto para o estado do Piauí. Como eu falava, os gestores, as preocupações, o prefeito Firmino acha que se o cenário ficar negativo, isso pode ser modificado, uma previsão aí de que a cada 10 anos essa PEC possa ser revista e modificada. A gente vai ouvir a opinião do secretário de Governo do Estado do Piauí, Merlong Solano. Bom dia, secretário. Bom dia, Nádia. Bom dia, Alivaldo. Bom dia. Secretário que é do PT, o Governo do Estado é do Partido dos Trabalhadores, mas existe uma certa flexibilidade, na minha visão, pelo que já manifestou de opinião do governador Wellington Dias sobre essa PEC, né? Ontem os oposicionistas e muitos do PT, a bancada inteira do PT votou contra, naturalmente, a PEC, se manifestaram muito fortemente, secretário, do ponto de vista prático para o nosso Estado e para os próximos anos, gastos referentes à saúde e à educação, o que pode mudar? Acho que muda, sim, muita coisa com o tempo, porque a tendência é a inflação cair. Não é possível continuar do jeito que as coisas estão, com a inflação crescendo. A economia está se deprimindo e a inflação vai cair. Juros também. Né? Juros. E na medida em que o orçamento do governo federal, Nádia, será corrigido apenas pela inflação do ano anterior, a tendência é nós termos uma correção muito pequena ao longo do tempo, o que impossibilitará o governo federal de fazer ampliação de políticas fundamentais para a nossa população. Né? Por exemplo, no meu modo de ver, as metas do Plano Nacional de Educação estão inviabilizadas. Porque o governo anterior tinha definido as metas, né, no sentido do crescimento, no sentido da escola de tempo integral, da qualidade, disso tudo. Inclusive identificado fontes de recursos, os recursos do pré-sal. O atual governo está privatizando a Petrobras, né? Ao fixar um orçamento congelado pela inflação, ele não vai ter dinheiro, por exemplo, para fazer a escola de tempo integral. E sabe o que vão fazer? Vão procurar transferir essa obrigação para os estados e para os municípios, que não tem recursos. Que já vive em situação de a corda no pescoço, né, secretário? Então é o seguinte, a situação, como você disse, está uma certa flexibilidade na maneira como o governador entende, como eu entendo, porque é o seguinte, o pior era a situação que estava. O sistema político brasileiro nos conduziu para um beco sem saída. A população elegeu uma presidente comprometida com o crescimento, com distribuição de renda, mas elegeu um Congresso comprometido com o neoliberalismo, com o mercado. E esse Congresso decidiu não dar nenhum suporte àquela presidente. Ela não conseguia aprovar nada. O país foi descendo ladeira abaixo, sem que o governo da presidente conseguisse aprovar qualquer medida. O atual governo consegue indicar um rumo. Não é o rumo que eu gostaria, mas é melhor do que a situação de total instabilidade em que o país se encontrava. Nós veremos a inflação cair e o juro cair, a economia poderá voltar a crescer, mas aquele projeto de crescimento com distribuição de renda está enterrado temporariamente. E, inclusive, ontem alguns economistas falavam justamente isso, que essa PEC atinge em cheio os mais pobres, porque justamente mexe com dados, mexe com investimentos em setores importantíssimos, básicos como saúde e educação. E que essa possibilidade de ajuste dentro desse limite não acompanharia, por exemplo, o crescimento populacional que vai aumentar demandas nesses setores. O senhor entende assim também, secretário? Eu acho que eles exageram um pouco, né? A população nossa está crescendo muito pouco. Eu não acredito que a inflação venha para menos do que está na meta, menos de 4,5% ao ano. Aliás, esse ano ela vai fechar no topo da meta, que é
2,5%. A nossa população está crescendo aí, brasileira, em torno de 1,5% ao ano. Não vejo a menor possibilidade da inflação brasileira vir a crescer menos de 4%. Ela vai ficar em torno de 4%, 5%, 6%. Portanto, não é tanto assim. Mas é um problema, porque é um caminho escolhido que privilegia uma certa visão. Outros caminhos seriam possíveis, como, por exemplo, taxar as grandes fortunas, taxar as heranças, enfrentar o problema dos privilégios que caracterizam a cúpula do serviço público, no Judiciário, no Ministério Público, em outros segmentos do Poder, no Congresso, no Legislativo. Haveria onde cortar mais. Aí sim, menos na educação, menos na saúde e mais na cúpula do serviço público, envolvendo o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo e também uma parte do Executivo. Bom, aqui é a opinião do secretário Merlong Solano, que naturalmente vai acompanhar de perto aí todos os desdobramentos disso. Obrigada, secretário. Bom dia. Muito obrigada.